FNAF foi um jogo muito importante pra minha vida e ele influenciou em muita parte dos meus gostos atuais. Como essa é uma série muito importante, eu queria reviver essa série pra ver como é que ela é hoje em dia, né? Eu vi os jogos novos, analisei perfeitamente e após olhar direito como essa grande série foi andando, eu percebi que conforme foi passando o tempo, essa série só piorou. Quando era apenas um pimbolho, eu estava jogando meu Geometry Dash, meu Zombie Tsunami e outros jogos que tinham na época. E o meu irmão, que na época deveria ter uns 16, uns 14, eu não vou me lembrar direito, ele tava jogando um jogo. E no auge do seu humor, ele colocou eu, que era um pequeno pimbolho, para jogar um jogo de terror. E eu me lembro. Era FNAF 2. E foi aí que tudo começou, não é mesmo? Eu fiquei um pouco viciado nessa franquia. Eu tenho os 3 livros da trilogia da Charlie. Eu tenho um Fazbear Frights. Eu assisti o filme de FNAF, que é um ponto que eu já vou falar. Eu já comprei eu já tenho um monte de FNAF no meu PC baixado. Então sim, eu tenho propriedade pra falar, porque eu tenho muita coisa de FNAF. E eu realmente eu gostava de FNAF. Só que quando eu estou um pouco mais Sigma e Alpha, eu analisei essa série. E conforme ela foi andando, né? A minha relação com o FNAF 1 não foi tão grande quando eu tive com os FNAFs mais à frente. Só que eu tenho que falar que FNAF 1 é um ótimo jogo pra sua época. Ele era um jogo realmente viciante por ser legal e não ter 1 bilhão de coisas pra fazer, desbloquear conquista, igual todo jogo que tem que ser viciante hoje em dia. Não, era um jogo legal em que você tomava uma dose diária de susto e você saía feliz. Era um jogo realmente bem construído, você estava dentro de uma sala extremamente claustrofóbica, enquanto você tinha 2 opções, fechar a porta direita e a porta esquerda, não tinha muito o que fazer. Ele realmente era um FNAF que dava medo, você olhava os designs dos bichos, tinha certos eventos que podiam acontecer mudando o design do bicho em algumas salas, a cozinha em que a Chica ela quebrava a câmera e você não conseguia olhar a câmera da cozinha. Tinha o Foxy que ele saía correndo pra porta. Tinha o Golden Fred que ele aparecia do nada e se você olhasse pra ele o jogo fechava. E o pior, quando a sua energia acabava, então, eu não vou me aprofundar ainda na lore de FNAF 1, porque ela era muito superficial ainda. A gente só tinha algumas pistas do que aconteceu na pizzaria, mas a gente não tinha, como posso dizer, uma ideia da história, entendeu? Então, eu não vou me aprofundar na lore de FNAF 1 por enquanto. E vamos partir pro meu jogo favorito da franquia, que é o FNAF 2. Me pagaram no PicPay pra imitar um Tiranossauro Rex. Vai lá. FNAF 2 não é de perto o melhor jogo da franquia, mas ele é o meu favorito. Ele tentou inovar muito na franquia, trazendo milhares de mecânicas novas e jeitos novos de jogar. Só que de tantas mecânicas, o jogo ficou mais difícil que Dark Souls. Basicamente o jogo roda o seguinte: você tá numa outra sala, que é um pouco mais do que FNAF 1, já é uma vitória, mas ela não tem ela não vai ter as portas em que gastam energia fechadas, por algum motivo. Não, dessa vez você tem 2 dutos, uma saída da sala gigante, uma máscara e um tablet que mostra as câmeras. E uma diferença também desse jogo é que você tem que ficar sempre olhando a câmera, porque você tem que ficar tocando uma caixinha de música, senão um animatrônico novo chamado Puppet vai te matar.
Em falando nos animatrônicos novos, nós temos muitos animatrônicos novos, por isso desse jogo ser difícil para um cara. É o seguinte, temos, além de você ter que enfrentar todos os animatrônicos que estão extremamente quebrados do FNAF 1, você vai ter que também enfrentar todos os animatrônicos novos da pizzaria, incluindo todas as versões toys do pessoal do FNAF 1, como o Balloon Boy, que é de um desgraça, e também a Mango. Então o jogo fica muito difícil. Naquela época a gente tinha algumas pistas da lore, em que um funcionário matou 6 crianças, colocou ela dentro dos robôs, e os robôs querem vingança. Só que o seguinte, eles não conseguem distinguir qual adulto que matou e não matou. Então você é um funcionário fudido, CLT, você acorda 6 da manhã pra poder ir trabalhar, é você, cara, é você que vai ser brutalmente molestado. Alguns vazamentos mostravam que o próximo animatrônico do próximo jogo, que seria o final da franquia, seria o assassino. E ele estaria dentro de uma roupa antiga de um animatrônico coelho. E que ele seria muito difícil e seria um jogo bem da hora, com vários animatrônicos. Mas no fim foi o jogo mais broxante da franquia, né? Agora quem, ó, nesses trajes, né, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de soco inglês e um furador de coco? Até hoje, FNAF 3 é considerado o pior jogo da franquia FNAF, por causa dele ser um jogo bem menos emocionante do que os outros, tendo só um personagem que pode te matar e os outros sendo fantasmas do lugar, em que eles vão te dar um susto e vão fazer os ping trap que vêm cada vez mais perto de você. Uma das únicas mecânicas que você pode tentar fazer é jogar uma caixinha de música num lugar para te fazer o Spin Trap de um lado pro outro. Enquanto você não tem nenhuma porta para fechar para tentar fazer o Spin Trap não entrar na sua sala. E também você pode consertar suas câmeras, a sua ventilação e outras coisas, porque os fantasmas também vão quebrar isso. FNAF 3 é um jogo tentou ser muito diferente da proposta original e acabou sendo um dos piores. Por isso que eu não tenho muito o que dizer. A lore dele é bem tranquila. Depois de um tempo fizeram um lugar temático sobre os acontecimentos na Freddy Fazbear's. E aí eles levaram um animatrônico antigo no lugar. E o seu papel é uma segurança. A gente ainda não sabe quem é o protagonista, porque eu não passei pelo FNAF 5. Mas ainda assim, a gente tá lá. E então, mais um jogo aí, né? Ele não é tão interessante. Então eu vou acabar pulando ele. Vou só deixar 1 minuto dedicado a esse jogo. Porque eu não tenho muito o que dizer. É um jogo muito simples, com uma história muito simples. Então. Bruh. FNAF 4 com certeza é um dos FNAFs mais assustadores de toda a franquia. FNAF 4, na minha opinião, é um dos melhores jogos da franquia. Pelos design dos bichos, pelos sons, por tudo, na verdade. A gameplay fica a desejar, né, pra mim falar, porque você tem que ficar escutando o barulho dos bichos na porta. É algo meio frustrante para um jogo. Podia ter outras ideias muito melhores. Mas FNAF 4 em geral ele tem uma história legal, ele tem uma atmosfera legal. Aquela atmosfera da casa no fundo vermelho dá uma puta nostalgia, mas um sentimento esquisito de ficar olhando para aquele cenário. FNAF 4 eu acho que ele conseguiu passar a mesma vibe do FNAF 3, só que 10 vezes melhor e 10 vezes mais assustador.
Porque no FNAF 4, o jogo tenta te fazer sentir que você é desprotegido. Você só tem uma coisa pra fazer contra o Spring Trap, e ela não vai garantir que você se salve. Nesse jogo aqui, eu acho que ele é mais assustador, porque o único elemento em que você pode mexer são as partes da sua casa, e você só tem uma lanterna pra se defender. Você não tem mais nada pra fazer. Os animatrônicos, eles aparecem no escuro, então você tem que escutar eles pra eles aparecerem. Algumas coisas sobre esse jogo eu tenho que dizer. Ele começa as incongruências na história de FNAF. Uma das coisas é o próprio jogo em si, porque ele tem várias interpretações, e também a caixa do FNAF 4, porque até hoje ninguém sabe o que tem dentro daquela porra. Pelo menos conforme o tempo passou, a qualidade dos jogos continua a mesma, não é? Não é? Então, galera, esse foi o vídeo. Vai ter a segunda parte, claro, já tá no título que vai ter a segunda parte. Essa primeira parte foi eu dando um contexto, mais ou menos. Por favor, me respeitem uns aos outros nos comentários. A parte 2 que vai ser realmente a de eu criticando a nova fase de FNAF. Então, por favor, esperem a segunda parte chegar. Esse vídeo seria só um, só que infelizmente o meu CapCut quer parar de funcionar porque eu fiz mais de 10 minutos bem editados. Então, peço desculpas aí, né? Então, esse foi o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve aí que eu tô precisando. Eu tô com 47 inscritos. Mas é isso, falou! Joguem muito Team Fortress 2.